Também não poderia deixar de destacar aqui uma atuação específica na área de relações exteriores e defesa nacional. No Senado, tive a oportunidade de presidir por 2 anos a comissão que cuida destas questões, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Essa atuação foi marcada por debates em torno de situações de suma importância para o país, como é a polêmica adesão da Venezuela ao Mercosul. Aqui na Câmara, pretendo continuar como membro da Comissão de Relações Exteriores, apoiando as ações assertivas da diplomacia brasileira, mas também não me furtando a criticar sempre que o governo adotar posições erráticas, como a aproximação com estados que não primam pela democracia. Em 8 anos de trabalho parlamentar, tive a oportunidade de apresentar e relatar proposições importantes, e gostaria aqui de destacar algumas delas que foram sancionadas pelo Presidente da República. A lei do airbag tornou este equipamento item de série obrigatória para os novos modelos de carro produzidos no Brasil. O projeto de minha autoria, também aprovado nesta Câmara, deu origem à Lei 11.910 de 2009. A Lei dos Consórcios de Saúde, da qual fui relator e que recebeu o número 11.107 de 2005. A lei que permite a utilização do Fundo de Garantia para a compra de lotes urbanos, beneficiando as famílias de menor renda. A chamada mini-reforma eleitoral, que tive a honra de ser correlator ao lado do grande colega, senador Marco Maciel. Admito que não foi a reforma eleitoral desejada, mas as regras que aprovamos aqui no Congresso tiveram um grande impacto no processo eleitoral de 2010, como foi percebido, por exemplo, por meio do amplo uso da internet por candidatos, eleitores e mídia. A internet era proibida até esta alteração, que foi feita em 2009. A partir de então, é que ela foi liberada para o uso livre, como foi nesse último pleito. A lei que instituiu o registro digital do voto, permitindo que as auditorias, por parte de partidos, coligações e candidatos, sejam feitas digitalmente, evitando fraudes e aperfeiçoando o nosso sistema de urnas eletrônicas, que é, sem dúvida alguma, um orgulho da tecnologia nacional. Cito ainda propostas que ainda não foram aprovadas, mas que pretendo retomar nesta Casa. O projeto que permite o uso do Fundo de Garantia para o pagamento de parcelas de anuidade escolar do ensino superior do trabalhador e seus dependentes até 24 anos. Aprovada no Senado em 2004, essa proposta vai beneficiar milhares de pessoas, mas lamentavelmente está paralisada aqui na Câmara, mais precisamente na Comissão de Educação, onde estava sob a relatoria da hoje ministra Maria do Rosário, que eu não sei bem por que deixou esse projeto paralisado esse tempo todo. O projeto que aumenta para 6 meses a licença maternidade para mães de prematuros, múltiplos e crianças com má formação ou doença grave. Essa proposta que apresentei em 2007 e foi aprovada pelos senadores no mesmo ano, também aguarda a aprovação dos novos colegas deputados. A proposta de combate aos crimes digitais. Trata-se de um texto que construímos democraticamente e que modifica e amplia leis brasileiras no sentido de modernizá-las e de tipificar 13 novos delitos cometidos com o uso das tecnologias da informação. Esse debate é de suma importância. Os delitos cibernéticos crescem exponencialmente no Brasil e no mundo, e a questão precisa ser tratada com seriedade. Aqui, a proposta aguarda aparecer na Comissão de Ciência e Tecnologia, onde estarei também atuando como membro. Nós precisamos ter uma internet livre, precisamos ter um uso cada vez maior das novas técnicas de comunicação, mas, ao mesmo tempo, precisamos proteger a sociedade contra aqueles que a usam de forma fraudulenta, de forma criminosa. E o objetivo do projeto é apenas esse, é de tipificar os crimes que não estão previstos na nossa legislação e que surgiram com o advento desses novos usos tecnológicos, como, por exemplo, a difusão de vírus, as fraudes que são feitas diariamente no sistema bancário, por exemplo. A PEC da educação, que, como disse, aumenta de 25% para 30% recursos vinculados ao setor. Evidentemente que os economistas não gostam de recursos vinculados, mas esta colocação de 25% foi fundamental para atingirmos a universalização da educação no Brasil. E é possível, sim, ampliarmos para 30%. No levantamento que realizei, das 5.000 cidades brasileiras, mais de 1.000 já têm na sua lei orgânica o preceito de um gasto mínimo de 30%,
e aí poderíamos avançar na qualidade da educação. Ainda o projeto que permite a dedução no imposto de renda dos gastos com medicamentos de uso contínuo, ainda em tramitação naquela Casa do Senado brasileiro. Senhor presidente, nobres colegas deputadas e deputados, creio que devemos ainda empreender aqui esforços reais no sentido de fazer reformas que o Brasil precisa. A reforma política envolve questões complicadas que demandam intenso debate. Não há consenso partidário ou pessoal nessas questões, mas isso não pode impedir que as discussões sejam feitas e que o Brasil tenha, de fato, melhorias em seu sistema partidário eleitoral. Também precisamos estar atentos para que o governo não jogue por terra, o longo caminho da austeridade que trilhamos para combater o flagelo da inflação. O risco da inflação alta, tão danosa, especialmente aos mais carentes, precisa ser combatido sem tréguas. Vimos nas últimas eleições alguns membros da bancada governista mostrarem que tudo era cor-de-rosa e que nunca no Brasil havia sido feito tanto de tudo. Terminado o pleito, no entanto, e empossada há pouco a nova presidente, o oba-oba é desmentido por cortes de 50 bilhões no orçamento do governo. Nós, da oposição, entendemos as razões de interesse nacional, quando o atual governo necessita tomar medidas cruciais e difíceis. Não significa, porém, que a oposição deixará de apontar que o corte é consequência de descontrole fiscal, de gastos feitos para agradar alguns e ganhar votos, e que resultou ainda da farra de gastos públicos feito pelo Planalto para abrigar milhares de quadros. Bastando citar o aumento de ministérios de 26 para 37 e o aumento de embaixadas de cerca de 90 para mais de 130 embaixadas, algumas delas em pequenas ilhas do Caribe que têm menos de 50 mil habitantes. São exemplos de gastos, o aumento de ministérios de 26 para 37, de embaixadas de 90 para 130. Pretendo manter nesta casa, senhor presidente, minha linha de oposição madura. Aliás, meu partido, o PSDB, nunca adotou posturas raivosas, das quais, por vezes, foi vítima. Sob a liderança do nobre deputado Duarte Nogueira e do presidente nacional do PSDB, nosso colega Sérgio Guerra, vamos continuar oferecendo ao país um trabalho sério em benefício do desenvolvimento sustentado, real. Um caminho de diálogo aberto com os mais diversos atores. Propusemos ao país a candidatura presidencial de José Serra, homem público preparado, corajoso, experiente. Elegemos 8 governadores, o do meu estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia, o de São Paulo, Geraldo Alckmin, os nossos antigos colegas do Senado, Marconi Perillo, em Goiás, e Teotônio Vilela, em Alagoas, o fundador de Tocantins, Siqueira Campos, José Anchieta, em Roraima, Simão Jatene, no Pará, e o jovem Beto Richa, no Paraná. Com 53 deputados federais, entre os quais 8 de Minas Gerais e 10 senadores, o PSDB trabalhará buscando a melhoria de vida da população brasileira, sem demagogia ou populismo de propaganda fácil. Destaco ainda a presença do senador Aécio Neves, responsável principal pela retomada do desenvolvimento recente de Minas Gerais e promissora liderança que propomos ao Brasil. Como disse em meu último pronunciamento no Senado, espero continuar sendo um parceiro atuante e aberto ao diálogo, pois acredito que devemos trabalhar juntos por um país melhor. Há ainda muito a ser feito para enfrentar desafios de grande complexidade. Em um mundo cada vez mais globalizado, o nosso país se acha ainda muito distante de ter a capacidade que necessita. Novos e grandes passos precisam ser dados, avançando para uma gestão modernizadora e segura, que proporcione ao país estruturas institucionais e legais mais ágeis. Nessa perspectiva, senhor presidente, como disse, as reformas política, a trabalhista, com a desoneração da folha de pagamento, tão importante para as microempresas, a reforma tributária, são desafios permanentes e precisam ser enfrentados neste ano. Não há condição de fazer reforma política se não for neste ano, quando a presidente assume, quando existe toda uma disposição desta necessidade. O edifício básico para esse novo Brasil foi uma construção de muitos, de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek e, mais recentemente, do governo do meu partido, o PSDB, continuado, sim, em alguns pilares pelo governo do PT. Construir os próximos patamares é o que a nação inteira precisa e espera. Por fim, quero, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, agradecer mais uma vez a confiança que o povo de Minas Gerais
sempre depositou em mim. Continuarei honrando o meu Estado e seus cidadãos com muito trabalho para combater qualquer empecilho ou desvio no caminho que levará o Brasil e o nosso Estado ao desenvolvimento pleno. Esta é uma responsabilidade que todos aqui na Câmara dos Deputados temos, a responsabilidade de enfrentarmos os problemas com seriedade, enfrentarmos os problemas com determinação, enfrentarmos os problemas com objetividade, de aceitarmos as críticas, de fazermos as críticas, de cobrarmos as melhorias que o país precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecer a generosidade do deputado Onofre, em nome do povo de Sergipe, agradecer por presidir a Câmara dos Deputados do Brasil na manhã dos trabalhos de hoje. Eu queria parabenizar o deputado Eduardo Azeredo, um dos líderes do PSDB nesta casa, e parabenizá-lo pelo seu pronunciamento, dizer que no que concerne ao selo verde que o senhor falou aí, o senhor pode contar com esse deputado para a gente resgatar esse projeto aqui na Câmara dos Deputados. Parabéns, deputado.